Bem-vindos a Matosinhos à volta da mesa. Hoje não podíamos estar mais perto do mar, porque temos aqui o mestre timoneiro Ricardo Fonseca, da Confraria do Mar. Uma confraria que nasce em Matosinhos, não é verdade? Exatamente, mas E concretamente em novembro de 99. Com um grande objetivo, defender as coisas do mar, defender as tradições marítimas, defender os pescadores, e são esses os grandes objetivos. Sim, nós, estando sediados em Matosinhos, nada faz mais sentido do que a promoção daquilo que são os produtos do nosso mar. E foi isso que levou a que 20 pessoas, infelizmente algumas delas já cá não estão, em 4 de novembro de 1999 tivessem decidido criar a Confraria Gastronómica do Mar e desde aí cá estamos e vamos crescendo, felizmente, todos os anos. E efetivamente, os nossos grandes desígnios são mostrar aquilo que de tão bom o mar de Matosinhos, o mar e sobretudo o mar de Matosinhos e os nossos pescadores trazem para a nossa terra e para os restaurantes que populam aqui na cidade. Depois tem ligações com outras confrarias, tem interligações com outras confrarias também relacionadas com o mar, sei que há uma grande ligação às confrarias galegas. Sim, efetivamente temos imensos convívios e participamos em várias iniciativas com outras confrarias que também defendem de alguma forma aquilo que é, eu vou-lhe chamar o nosso produto, embora não vemos isto de uma forma mercantilista, mas aquilo que é o peixe e o marisco do mar, e temos uma estreita ligação a algumas confrarias da Galiza, o Santolho Arpeiro, do Grove, a Cigala de Marim, por exemplo. Mas assim como outros aqui em Portugal, a Lampreia, do Sábado da Lampreia, do Arroz e do Mar, temos várias, porque no fundo é o que nos une a este produto tão único, tão especial que nós temos. Para quem não está a ver, de facto existem mais de 200 confrarias em Portugal. Acho que o movimento confrático cresceu imenso desde os anos 80. A primeira confraria, bem, há uma grande discussão qual é a primeira, se é a confraria de São Gonçalo, de Aveiro, se é a confraria da Panela Lume. Existe sempre esta grande discussão entre as duas, mas o que é verdade é que o movimento confrático nasce nessa altura, e porque antes as confrarias eram só religiosas, antes do 25 de Abril. Depois nasceu as confrarias báquicas, com a confraria do vinho do Porto, logo a partir logo a seguir a 74. Mas as confrarias têm este objetivo claro, que é a preservação dos produtos, sejam eles das tripas à moda do Porto, sejam eles do Sábado e da Lampreia, como falou, sejam eles de produtos que são da cebola e do presunto, sejam produtos muito, muito locais, ou então que estivessem quase em vias de extinção, como por exemplo o melão casca de carvalho, que fizeram um trabalho fantástico. A Confraria do Mar tem esta particularidade, que é defender as causas de Matosinhos, defender o mar de Matosinhos, defender os seus restaurantes, que são imensos, é o concelho que mais restaurantes tem, e defender também as tradições ligadas ao mar, não é? Exatamente. Como diria o saudoso ex-presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto, Matosinhos é a grande sala de jantar do norte do país. Efetivamente, tudo o que daquilo que podemos dizer que são dos melhores restaurantes na confecção do peixe e do marisco, estão sediados aqui em Matosinhos. Temos uma grande oferta aliás, uma excelente oferta em termos de gastronomia ligada ao mar. E é algo que entendemos que devemos preservar e que devemos tentar sublinhar. Nada nos une relativamente à questão da restauração enquanto negócio. A confraria e as confrarias, de uma maneira geral, não são, nem têm que ser uma parte do negócio ligado à restauração. Aquilo que nos une e que de alguma forma nos move é única e exclusivamente a questão da promoção daquilo que são os produtos e a preservação bem como as formas de o confeccionar.
o chefe Hélio sabe muito melhor que ninguém, primeiro as funções que exerce mas também pela forte ligação que tem desde há muitos anos às confrarias gastronómicas, da qual, por exemplo, é nosso confrade de honra. Com muita honra, passa a redundância, mas efetivamente a preservação da forma tradicional da apresentação destes nossos produtos é algo que realmente constitui um dos nossos maiores baluartes. Muitas vezes, quando se diz tradição, as pessoas ficam muito ligadas à palavra tradição e acham sempre que tradição que é conservada, é preservada, é manter, e ficam muito agarradas à palavra e esquecem-se que tradição quer dizer semanticamente transmissão. E nós temos essa obrigação de transmitir aquilo que é o legado, a herança que nós recebemos e transmitir isso para o futuro. E muitas vezes tradição também, as tradições também se inovam, as tradições também se recriam, não é? E por isso também nós temos este dever de recriar algumas tradições e de manter as que nos foram passadas, mas também recriar outras como o espírito, a genuinidade em nosso entendimento, deve manter-se. Claro. Mas a forma da apresentação, lá está a tal traditio do latim, consiste precisamente nisto, acrescentar algo, e isso não é de forma alguma incompatível com esta defesa das tradições e da gastronomia tradicional, sobretudo no nosso caso aqui a de Matosinhos. Efetivamente, tudo isto, e numa perspectiva até mesmo turística, as coisas têm que evoluir, porque se não evoluirmos também ficamos para trás, como é evidente. Nós vamos fazer uma receita que é bem tradicional, que é uma sapateira recheada. Há muitas receitas de sapateira recheada, imensas receitas de sapateira recheada. Eu e o Ricardo gostamos mais de santola. De facto, a santola é mais daqui da nossa costa, sobretudo aqui da costa de Matosinhos. Também a sapateira também existe, mas de facto a santola é mais aqui da nossa costa, mas cada vez há menos, não é? Claro, isso é uma das grandes dificuldades. E a grande dificuldade é que cada vez a nossa costa vão se extinguindo alguns peixes. Eu lembro que quando era miúdo, aqui em Matosinhos havia imensos lagostins e hoje quase que não há. Então vamos colocar aqui o recheio da sapateira. Ela foi previamente cozida, não é? Vamos colocar aqui a sapateira, já foi desfiada, não é? Vamos colocar ovo cozido e vamos envolver. Vamos colocar salsa picada. Temos aqui depois cebola que foi salteada com alho e azeite, para que não ficasse assim depois só a saber cru e tivéssemos aquela sensação de cebola em cru, que eu não acho muita graça, eu gosto mais de salteado. Há uma receita que eu gosto muito, que é o carro à moda de Viana, que também se come quente, não é? Que é feito exatamente com sapateira ou com santola. E depois vamos colocar aqui um pouco de mostarda de Dijon, que é assim mais forte, é mais apaladada, não é? Mais picante também, não é? Por isso não podemos abusar, mas eu gosto mais de mostarda de Dijon do que propriamente aquele condimento de mostarda, não é? E depois uma opção que é juntarmos maionese ou não, mas eu vou juntar aqui uma colher de maionese. Também não é pecado nenhum e ajuda aqui neste recheio. Como disse, há muitos recheios, há muitas formas de se fazer uma salada ou um recheio de sapateira. Vou juntar aqui cornichões que lhe vão dar assim um toque mais ácido, não é? Picados. O vosso capítulo tem, o nosso, também é o meu, nosso capítulo. Exatamente. Tem dia certo ou é uma não temos um dia certo. Aliás, de uma forma diferente, temos um dia certo. Nós estamos diretamente ligados às festas da cidade de Matosinhos, às festas do Senhor de Matosinhos.
Por isso, o nosso capítulo está definido como sendo sempre realizado no sábado imediatamente anterior ao dia do Sr. Matosinhos, que é sempre uma terça-feira, mas que obviamente varia em função até da própria Páscoa, porque está relacionado com o Pentecostes. E então somos sempre no 7º sábado, após o sábado de Páscoa, é o dia em que realizamos o nosso capítulo. Vou juntar aqui um pouco de broa, há quem junte pão ralado, eu gosto mais do sabor da broa de milho. Vamos juntar aqui. A confraria neste momento, quantos confrades é que tem? Isso é uma tarefa sempre difícil de fazer, porque evidentemente há... Tem que fazer como aos partidos, diz sempre a mais, que é para sim. que é muito grande. Em termos teóricos, diria que teremos na ordem dos 200, 220. Efetivamente, sabemos que há pessoas que vão deixando, por as mais diversas razões, vão deixando de comparecer, mas de tempos a tempos lá aparecem. Mas estão sempre presentes em espírito. Naturalmente. E creio que, na maior parte dos casos, pelo menos, será por razões de impossibilidade objetiva. Um pouco de conhaque, um pouco de cerveja. Porque, efetivamente, e sobretudo se pensarmos nos últimos 2 anos, que foram terríveis para toda a gente, mas também para as confrarias e para estes movimentos associativos, foram particularmente difíceis. Uma das coisas que eu noto nas confrarias é que tem diminuído, ou seja, tem aumentado a faixa etária, não é? Ou seja, temos envelhecido todos, não é? Sim. E os mais novos não têm aparecido, não é? Sim, isso efetivamente acontece, e acho que é algo que obriga, ou pelo menos convida aqui alguma meditação e algum ajuste. Não creio que seja pelo desinteresse que os mais novos tenham nas questões da gastronomia tradicional. Pelo contrário, acho que é algo que suscita cada vez mais a atenção das pessoas, mesmo das pessoas mais novas. Mas, efetivamente, porque provavelmente as confrarias também precisam de mudar a receita. Exatamente, ajustar a receita. Efetivamente, creio que será mesmo Acho que por aí. nós temos que ajustar a receita à nova época, porque, de facto, nunca se falou tanto em gastronomia, nunca as pessoas estiveram tão ligadas a esta vontade de criar, de criar e de falar sobre gastronomia. Mas a verdade é que acho que estamos com a receita errada de chamar a atenção das pessoas para estas causas. E faz falta para que as pessoas entendam que a valorização da gastronomia passa muito pela valorização das receitas que são de proximidade, que é aquilo que se fala muito hoje, e de estarmos próximos das nossas raízes, não é? Eu acho que é extremamente fácil em Portugal, e está-se a verificar imenso, chamar a atenção de pessoas que nos visitam, de turistas, se lhe quisermos chamar turistas, que nos visitam, chamar-lhes a atenção e animá-las para a questão da gastronomia, para o conhecimento da nossa gastronomia. Contudo, parece que a receita não funciona exatamente na mesma medida para algumas pessoas, alguns portugueses, sobretudo os portugueses mais jovens. Houve uma confraria que foi formada agora, que foi a confraria da Rabanada, e toda ela é constituída por membros muito jovens, e o que me deixou muito satisfeito foi ver gente muito jovem que acredita que pode mudar o momento confrático, e que eu acho que vai de facto ser uma lufada de ar fresco. Sim, sem dúvida. Vamos colocar aqui um pouco de vinagrete nesta salada, porque bem é preciso estimular estes jovens para que não se deixe esquecer este legado que nós recebemos e que se passe para o futuro. Este receituário e, sobretudo, este amor às causas e às tradições da nossa terra, não é? Sim, eu acho que mais até do que o próprio receituário é a questão das tradições, é as pessoas perceberem que aquilo que não é à toa que
por exemplo, em Matosinhos, nesta fase do verão, por exemplo, se comem muitas sardinhas, porque é que as receitas, ou porque é que determinado tipo de pratos estão mais implementados numa zona do que noutra? Isto tem a ver com tradições que estão implementadas e não tanto com o receituário, porque esse aí, sendo muito, muito importante, não é propriamente o que mais define a opção das pessoas. Não é? Mas saber as suas razões e as suas Sim, origens. eu acredito muito nisso. Porque as receitas, depois cada um de nós tem um cozinheiro dentro de si, e cada vez mais, mas a questão de conhecer a origem acho que é fundamental. É extremamente importante e é isso que também creio que poderá fazer desenvolver muito mais. Nós temos aqui uma pequena combinação de uma mousse ou de um recheio de sapateira que pode ser feito com uma pequena salada, pode ser uma entrada, não é? Podemos comer depois com uma tosta, se entendermos, ou podemos só misturar com alface, com a rúcula, e temos assim uma pequena entrada que tem ótimo aspecto. Que vai muito bem. Não é nada de grande inovação, mas é sobretudo manter um pouco a tradição, que é trazer do passado aquilo que sempre se fez, que foi pegar, desfiar a sapateira ou a santola, misturar, acrescentar mais um pouco à sapateira, que sempre foi cara, sempre foi um prato dispendioso, acrescentar o ovo, acrescentar o pão ralado ou acrescentar a broa, fazê-lo crescer e depois fazer dele um prato bonito. Uma boa e entrada, saudável. uma boa entrada. Foi um prazer enorme ter estado consigo mais uma vez e que a nossa confraria continue a crescer. Vamos tentar fazer por isso. E, sobretudo, que mantenhamos as tradições e saibamos captar cada vez mais gente jovem para que a nossa confraria continue a crescer e a manter-se jovem e saudável. Exatamente, é o que todos queremos. E nós, até à próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.